Fala galera, eu sou o Kaique, brasileiro nordestino, nascido em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. E hoje eu vou assistir a um vídeo de uma pessoa muito especial, que é a Ana, a Estranha. É uma brasileira que também vive na Rússia e, coincidentemente, ela tem o mesmo tempo de Rússia que eu e também é formada em relações internacionais. Bom, eu não assisti esse vídeo. O nome é A Importância de Pertencer a uma Comunidade Local. E pelo que eu vi na miniatura, é algo relacionado a falar ou não com brasileiros. É um assunto polêmico. Eu particularmente vou dizer uma coisa para vocês que eu admiro na Ana. A Ana, ela é meio apocalíptica, né? Assim, no canal dela, em que sentido? Ela comenta umas paradas assim, que ela realmente pensa, né? Eu vejo muita autenticidade no conteúdo dela. E muitos vídeos que eu não vejo, principalmente a galera que mora na Rússia, comentar. Ainda que a opinião dela vá contra, às vezes, o que alguns seguidores, sei lá, talvez acreditem ou tal, mas eu acho muito interessante, né? A coragem e o jeito que ela escolhe os assuntos. Bom, eu vou ser bem franco com relação a esse vídeo. Resolvi não assistir porque esse título já me chamou a atenção, que é um assunto que eu já conversei muito. E eu tô com talvez uma leve sensação de que eu não vou concordar 100% nesse aqui, mas vamos lá, né? Vamos ver. Taca o play! Oi, gente, e aí? Eu sou Ana Laura, moro na Rússia há 6 anos e Anos. sou imigrante desde os meus 15 anos de idade e você está no meu podcast Estranhamente, onde eu trato sobre assuntos como imigração, vida no exterior e, é claro, saúde mental, porque sem isso a gente não vai longe, não. E hoje eu quero trazer um tema bem interessante para vocês sobre a importância do pertencimento à comunidade local quando você é imigrante, quando você sai do Brasil para ir morar em outro país e você acaba tendo dificuldades para se sentir pertencente àquela nova cultura, àquela nova sociedade. Dá uma pausa aqui na vinheta que ela colocou, realmente, né? Quando a gente sai do Brasil e vai viver em outro país, o choque de realidade é uma coisa assim, muito forte. Para algumas pessoas é decisivo para ela desistir ou não, né? A diferença da comida, a diferença do clima, mas o que mais pega é a diferença com as pessoas. Essa relação interpessoal, assim, isso pesa muito e faz com que muita gente desista. Estranhamente, gostei da jogada com a frase. Vamos ver o conteúdo do pod dela. De acordo com a minha experiência de já ter vivido tanto na Espanha como na Rússia, não são todas as pessoas, para ser sincera, até uma pequena parte das pessoas que consegue entrar dentro da sociedade daquele país e conseguir viver, sentir pertencendo àquela sociedade, àquela cultura. A maioria das pessoas vivem em comunidades de brasileiros, falando só em português, conversando só sobre coisas do Brasil, humor brasileiro, memes brasileiros, notícias do Brasil, mesmo que você esteja morando do outro lado do mundo, é bem comum que os brasileiros sentem para conversar e conversem sobre as notícias do Brasil e não sobre as notícias do país onde eles moram. E quando isso acontece periodicamente, é interessante justamente para você não perder o contato com a sua cultura. Bom, dá uma pausa aqui onde ela fala que é interessante, né? Para não perder o contato com a cultura. Uma coisa a Ana tá falando, e é muito verdade, que ela, no caso, ele ou ela, né, que vai viver em outro país, a pessoa que está chegando ali para mergulhar nessa cultura, você vê muito, principalmente de brasileiro, essa necessidade de estar abraçando. Isso é uma coisa muito mais do brasileiro, talvez, né? Posso estar enganado. De agarrar a cultura, assim, de ter aquele saudosismo do Brasil. E é mais louco que às vezes é uma pessoa que detestava o Brasil, tem esses casos, que falava mal quando estava no Brasil, que falava que o país é pobre, que o país é aquilo, que aquilo, que aquilo outro, que reclama, mas quando chega em outro lugar ele tem essa tendência a supervalorizar a cultura. A não ser que esse outro lugar seja uma Inglaterra, que seja
nos Estados Unidos. Existem algumas pessoas que aí pode ser um inferno nesses lugares, mas eles continuam exaltando estar nesses lugares. Mas o brasileiro que vem para a Rússia, digo também na minha experiência, até corrigindo um dado, eu tenho 1 ano a menos de Rússia do que ela. O brasileiro tem muito aquela questão de ai, que saudade do barzinho no Brasil, que saudade da comida do Brasil, que saudade do Brasil, Brasil, e transforma a Rússia em um mini Brasil. E como ela disse mesmo, as notícias ficam sendo do Brasil, as coisas que ficam acontecendo com relação à vida, o que cerca a vida dessa pessoa é muito Brasil estando na Rússia. Isso torna uma problemática. Eu tive meu momento também um pouco assim, mas eu vou comentar sobre isso mais à frente para não perder a linha de raciocínio aqui. Vamos ver o que ela vai dizer mais. Eu até tenho um episódio aqui do podcast onde eu trato sobre a solidão de ser imigrante e o quanto é importante você ter esse contato com a comunidade brasileira do lugar onde você vive. Mas tudo em excesso não faz muito bem. Então, o que eu percebi ao longo desses anos é que a maioria dos brasileiros tendem a não entrarem ou a não quererem nem sequer fazer parte da nova sociedade onde eles estão inseridos. Eles preferem ficar dentro de comunidades brasileiras, conversando apenas com brasileiros, vivendo apenas a cultura brasileira. E eu particularmente acho que isso não é uma boa ideia. Claro que vai da opinião de cada pessoa. Existem pessoas que vivem há mais de 10, 15 anos no exterior e não sabem falar o idioma do país onde vivem, não têm contatos, não têm amigos daquela nacionalidade, só têm amigos brasileiros ou latinos no máximo. Então, eu particularmente não acho isso uma boa ideia. Por quê? Bom, parar no porquê aqui dela. E vou confessar agora algo, né, que vai vir agora a minha parte da experiência. Que algumas pessoas que seguem o canal, que não são seguidores mesmo, que gostam, é hater mesmo que segue o canal, já passou isso na minha cara. Porque eu já comentei em alguns vídeos meus que eu não falo tão bem russo como eu deveria falar. E isso é por causa desse reflexo que a Ana tá falando, né? Quando eu cheguei na Rússia, eu cheguei com um problema, um pouquinho, que foi o fato de eu ser conhecido entre os brasileiros. Eu tinha só 14 mil, se eu não estou enganado, 14 mil seguidores, mas já é uma comunidade. E como eu falava de Rússia e tinha poucas pessoas que falavam de Rússia quando eu comecei o canal, então quem estudava sobre o país, ou quem queria entender sobre a Rússia, ou estudar na Rússia, etc., automaticamente me conhecia, 90% me conhecia. E aí quando eu cheguei aqui na Rússia, já tinha uma comunidade brasileira que me conhecia, estavam acompanhando meus vídeos, tinha gente esperando eu chegar que gostava do canal, que eu tenho amizade com essas pessoas até hoje. Então eu conheci, eu lembro que eu tinha contado, eu não lembro se foi 17 ou 21 pessoas, mas em um dia eu conheci mais de 15 pessoas. Kaique, eu sei quem é você tudo, porque eu cheguei na universidade, 90 e poucos por cento, quase todo mundo da universidade me conhecia. E alguns até tinham conseguido estudar aqui por causa dos meus vídeos de dicas de documento, né, de como estudar na Rússia. Então, quando eu cheguei, somado a problema psicológico, de toda aquela disputa que eu tava, aqueles problemas de justiça, depois do falecimento da minha mãe, dos 2 anos que eu passei que não recebi tão bem essa notícia da minha mãe ter falecido, tudo, então eu cheguei aqui e entre umas tretinhas que teve, mas fui querendo ou não abraçado pela comunidade brasileira. Ainda que eu andasse muito com o povo russo, ainda que eu fizesse uma amizade aqui, eu tá lá, extrapolasse que eu cheguei despirocada aqui, já falei isso, fiquei bastante aqui, papapá. Mas a minha vivência era com pessoas, algumas que já tinham vindo do Brasil sabendo um pouco de russo e que mergulhavam mais, porque como eu sou muito mais emotivo, muito mais dado, sou muito mais, sei lá, eu fazia dessas pessoas uma base, então como uma família. E eu acabei me dedicando e não vou dizer perdendo, mas investindo muito tempo em brasileiros no início. E depois eu tive um tempo de ruptura, né? Eu tive o 880, assim. E é complicado, porque por exemplo, um dos meus melhores amigos aqui namorou uma russa 5 anos. E o russo dele hoje é excelente, porque ele
realmente mergulhou nisso, né? Literalmente mergulhou. E eu não. Então o que a Ana tá falando ela tá completamente certa. Até achei que o vídeo dela ia tomar outro rumo. Mas eu tô concordando com tudo até agora que ela tá falando. Ela teve o namorado que agora é esposo, então você ouve a Ana falando, é incrível o russo dela. E realmente isso é um ponto que a pessoa que se agarra nesse mini Brasil, que transforma um novo país sei lá, em um memorial do Brasil, ele acaba perdendo. Então vamos seguir, que eu vou ver se ela vai tocar o outro lado da moeda também, né? Vai falar do outro lado da moeda. Bom, principalmente pela questão de interesses, porque quando você chega num novo país, você precisa conhecer pessoas que te mostrem como viver naquele lugar, onde comprar as coisas, que lugares frequentar, em que escola colocar os seus filhos. Então, você precisa de alguém que tenha mais conhecimento do lugar. Geralmente, nós buscamos brasileiros que estão ali há mais tempo. O que não é uma má opção, mas eu posso te garantir que se você for falar com um nativo, você vai ter um horizonte assim muito maior de opções, porque, por exemplo, o brasileiro que mora mais tempo naquele lugar, ele vai te indicar uma escola onde a maioria dos brasileiros colocam os filhos deles, que não necessariamente vai ser a pior escola ou a melhor escola, apenas uma escola que os brasileiros preferem por algum motivo. E também vão, sei lá, te mostrar os lugares onde frequentar, os bares, que na grande maioria das vezes só vão brasileiros ou no máximo latinos. Então você fica um pouco restrito, sabe? Você vai procurar emprego, você pergunta para um brasileiro que está ali há mais tempo, ele vai te indicar apenas trabalhos que a maioria dos brasileiros fazem, que talvez não sejam os trabalhos na sua área. E morando na Espanha e morando na Rússia, eu percebi que eu tinha mais informações sobre o lugar onde eu morava do que os brasileiros que só se comunicavam com brasileiros. Então eu tinha um horizonte assim muito maior, uma perspectiva muito maior daquele lugar onde eu morava. Então, eu acho que esse é um dos pontos positivos, mas tem mais. O segundo ponto que eu colocaria, eu acho que é um ponto muito importante e que muitos imigrantes, não só brasileiros, de outras nacionalidades também, acabam se esquecendo ou não sabem disso quando imigram e acabam se colocando em situações complicadas, que é a questão da xenofobia. Claro que a xenofobia, o culpado não é a pessoa que sofre a xenofobia, e sim a pessoa que é xenofóbico. Então, o que acontece é que quando você tem pessoas, um grupo de pessoas, de estrangeiros, que não se assimilam bem à cultura daquele país, você tem uma chance muito maior dessa população sofrer xenofobia por não ter se assimilado muito bem. Eu posso dar um exemplo disso que Antes do exemplo dela, eu quero falar. O que ela está falando, talvez algumas pessoas não entendam muito o ponto pela falta de vivência, mas é algo preciosíssimo e real. Eu vou também dar um exemplo e eu vou falar sobre mim depois. Aqui tem um grupo do pessoal do Uzbequistão, que eu já comentei em alguns vídeos, que eu já falei em algumas lives e tal. É um pessoal que vem de um povo que a cultura é envolvida com a religião que é muçulmana, e muitos russos aqui detestam o pessoal do Uzbequistão. Muitos. E há uma treta, e eles também, por parte, né, por parte deles, tipo assim, eles não gostam muito, muitos deles, né, de se envolver com russos também, porque eles gostam de estar ali com o povo deles, de estar ali com a religião deles, de estar ali com a cultura deles, eles se vestem parecidos, e você identifica rápido, rápido, tanto pela aparência física quanto pela forma de se vestir, né. E esse excesso de similaridade e de ligação com a cultura materna faz com que tenha muita treta. Por exemplo, muitas pessoas desse país, não, claro, homens principalmente, não têm o mesmo tato e têm um problema um pouco complicado para se relacionar com mulher que não é muçulmana, por exemplo, pelas formas que elas se vestem, que elas andam e que, enfim. Isso é algo muito forte e muito visível. Agora para o Brasil. Qual é o problema que traz para o Brasil? Eu vi bastante brasileiro vir para cá e ter a mania de falar alto, de entrar no bar, tá gritando e de estar fazendo como tá naquele calor porque tá junto de brasileiros. E eu já vi brasileiros no exterior dizendo assim:
Dane-se, é meu jeito, eu sou brasileiro, é a minha cultura, e eu vou falar assim, acabou, e quem quiser achar ruim que se mude, papapá. E começa a ter hábitos que não são hábitos do país, por exemplo, aqui na Rússia a galera odeia quando você fala alto no ônibus. E falar alto que eu digo pro brasileiro, vai dizer, eu também odeio. Não é falar alto que você tá imaginando, é falar em um tom que fica assim, que chega a incomodar quem tá do seu lado, não precisa ser tão alto. E você fica com dificuldade. Até eu, que eu não falo, eu falo alto para gravar vídeo no YouTube por causa do microfone, mas na minha vida mesmo, ainda mais que eu sou baixo barítono, minha voz já é mais grave em si, eu falo num tom aqui para não ficar rouco, enfim, um tom confortável para a minha voz. Só que esse tom confortável ainda é um pouco alto aqui. E no começo eu não entendia muito isso. Hoje em dia eu já falo mais moderado, já entendo que a cultura do país é assim. E aqui eu já vi latino, por exemplo, cantando alto nos corredores e professor dizer: Rapaz, por que você tá cantando alto assim? Aí o menino. Aí ficava todo sem graça e depois. Eu não sou russo, eu sou latino. Eu falava: Mas você tá morando na Rússia. Você tem que respeitar a cultura aqui. O que você é na América Latina é problema seu com a América Latina. Aqui é a cultura do país. Tem que ter a gente tem que ceder em alguns pontos. E muitos brasileiros não entendem isso. E não entendem mesmo essa questão. E acaba virando, às vezes, motivo de xenofobia. Não justificando xenofobia. Mas, por exemplo, eu tinha um bar que o dono não deixava latinos entrarem porque eram problemáticos. Brigavam, faziam muito barulho, mais de um bar já vi isso acontecer, bem mais. E até roubar, né? Roubava, não que o russo não vá roubar, não estou dizendo isso, mas tinha um bar que porque roubaram a jaqueta nesse bar, o dono já não queria mais latino. Quem roubou, na verdade, foram latinos que falavam espanhol, mas vai cair para todo mundo. Você é brasileiro, era latino, automaticamente você não ia entrar no bar, porque você era problemático, poderia roubar. Isso era por causa do efeito manada. Ai, Kaique, nossa, que preconceituoso você está dizendo. Não, eu tô só reproduzindo um fato que aconteceu aqui. E não era só um lugar. Ou então, se você quiser vivenciar isso, faz o teste, vá com dinheiro, vem pra cá morar na Rússia e vá pra uma festa latina, pelo menos aqui em Vladivostok, com dinheiro, ou vai pra uma festa latina, tire seu casaco e coloque em algum local assim e esqueça, ou então dê bobeira numa bolsa, porque já roubaram um casaco meu, furtaram, né? Furtar é quando rouba sem você ver, né? Isso quando pega sem você ver, né? Enfim, já levaram o casaco meu, já meteram mão no bolso pra tirar celular de outro brasileiro, né, sendo latino, tentou roubar, né, o brasileiro que é conhecido, amigo não, conhecido meu. E então são coisas que aconteceu várias vezes e que acontece na festa latina. Até a gente brincava aqui. Eu tenho uma amiga minha que eles faziam, os latinos faziam uma feirinha às vezes, né, para vender coisa usada tipo um bazar. Que horror, meu pai. Aí minha amiga dizia, olha, Rosa, roubaram um casaco de fulana. Vamos lá na feirinha, vai ver que a gente encontra as coisas roubadas e compra de volta, né, com preço menor. Então a gente sabe que é assim. E aí essa fama acaba pegando em todo mundo. Então quando você anda só, tipo assim, você anda com um grupo latino, vamos dizer assim. Aí esse grupo vai para uma festa aqui na Rússia. E aí tem a entrada. Só que a entrada às vezes não é tão rigorosa, você consegue entrar sem pagar. Aí acaba o quê? Que eu já vi muito também acontecer essas coisas. Já vi, já ouvi, já conversei com gente no exterior do brasileiro querer dar, por exemplo, aquele jeitinho. Aí começam a descobrir que tem muitos latinos que estão entrando sem pagar a entrada. E se você anda só com esse grupo, você acaba gerando uma repulsa nos locais onde esse grupo dá trabalho. Isso são problemas que realmente acontecem aqui. Não é generalizando, mas são problemas reais, né? A gente não vai viver de bolha de militância de internet, a gente vai conversar aqui sobre vida real. E na vida real acontece isso aqui. Eu vou para a festa latina de vez em quando, mas eu vou assim, ó, doleira, dinheirinho, cartão e celular na doleira, a doleira dentro. Pertence meu na mesa para eu ir dançar. Quando eu vou para um clube que eu sei que só tem russo, aí eu deixo o celular, aí eu deixo carteira, eu deixo casaco, eu deixo a cabeça em cima da mesa e vou para a pista de dança. Agora, se eu vou para uma festa latina aqui, não, meu amor, olha o dedo. Deus me livre, porque eu deixo lá, quando eu volto só tá a mesa. Não é nesse ponto também, mas é por aí. Vamos seguir.
são os muçulmanos na Europa. A grande maioria, claro que eu tô generalizando, tá, gente? Tem exceções, óbvio. Mas a grande maioria vivem entre si, nas suas comunidades, falando o seu idioma nativo. Então, eles geralmente falam o idioma daquele lugar com muito sotaque ou muito mal. E são pessoas que não entendem muito a cultura, porque elas são muçulmanas, chegam num país cristão, elas não se comunicam, não convivem muito com o cristão, então eles têm uma dificuldade em entender uns aos outros. Logo, quando você tem essa discrepância gigantesca de cultura, você tem um espaço maravilhoso para crescer aí uma xenofobia. Então, embora os brasileiros achem que sempre vão ser muito bem-vindos em qualquer lugar que a gente for, porque a gente é simpático, a gente gosta de pessoas, a gente é muito bem-humorado, sempre alegre, não é sempre que isso agrada as pessoas. E se você não tiver uma aproximação com a cultura do país onde você mora, de nada vai adiantar você ser simpático. Essa é a questão, você vai sofrer xenofobia mesmo assim. E o terceiro motivo do porquê eu acredito que pertencer à cultura do local onde você imigrou é muito importante é pelo fato de que só assim você vai ter uma experiência no exterior completa, sabe? 100%. Porque de que adianta você ir para o exterior e conviver apenas com brasileiros? Você não vai extrair muita coisa disso. Claro que se você está imigrando buscando por dinheiro, em ter um trabalho que você vai ganhar em euro, em dólar, e mandar dinheiro para sua família, tudo bem, realmente, você está pouco interessado em ter, vamos dizer, uma experiência cultural completa. Mas eu acredito que mesmo quando você vai só para ganhar dinheiro, você pode sim usufruir desse, vamos dizer, plus, desse ponto positivo de conhecer uma outra cultura, de se aprofundar em outra cultura. E eu acredito que quando a gente fica convivendo só com brasileiros, só com pessoas do nosso país, da nossa região, muitas vezes os brasileiros se separam até em estado, sabe? O povo que é de São Paulo só fala com quem é de São Paulo, o povo que é do Nordeste só fala com quem é do Nordeste. E você meio que é como se você não tivesse saído do seu estado. Acontece isso. Eu não, assim, acontece isso em partes. Eu não vivi essa experiência de ver o pessoal aqui vir e se dividir por estado, né? Eu vejo se dividir por classe social, né? Tem a galera ali que é aquele classe média, andar mais ou menos com a maioria, mas aí o que já é média mais alta, que um pai já é um fazendeiro, que um pai já é um empresário, que já tem mais dinheiro, andar naquela panela. Você vai ver muito, ainda mais porque a gente sabe que por causa da diferença social vem uma galera classe média barra rica estudar no exterior. E daí já é uma conta que não casa com a galera que é mais pobre. Eu, graças a Deus, consegui fazer muitas amizades aqui, mas eu senti essa diferença social em momentos que eu tive pessoas aqui que eu até gostei muito, até iniciei uma amizade, mas eu já sabia do começo. Eu já sabia desde o começo que o meu limite, a minha linha, a linha que cruzava quem eu seria para essa pessoa, do que essa pessoa seria para mim, estava ali na questão financeira, na questão dessa pessoa ser classe média e essa pessoa jamais ser uma pessoa que falaria comigo no Brasil. Então aqui eu senti isso, de que ela se permitiu me ter ali ao redor porque não tinha a mesma opção, mas sempre a fronteira ficou muito clara, sabe? Sempre foi, só faltou ser didática e dizer só, você fica aqui, eu fico aqui. Mais do que isso, nossos mundos não podem misturar. Isso é muito visível. Isso é algo que faz parte da vida até no Brasil mesmo, né? E aqui você vê muito intensificado. Uma coisa que eu não sei se ela vai falar mais pra frente no vídeo, mas eu acho que não, e eu já queria citar, é que também existe a galera do outro lado, a galera do contraponto exagerado. Eu conheci também brasileiros que vieram pra cá, não queriam de jeito nenhum andar com outros brasileiros por medo de problema, para aprender melhor russo, para tal, mais de uma pessoa, viu, eu conheci. E aí se isolavam de um jeito brusco, se isolavam assim, completamente, não falava, às vezes a gente tava todo mundo no mesmo lugar, aí encontrava essas pessoas, elas inventavam um motivo
que era para ir embora, inventavam um motivo para não estar junto dos brasileiros, que era, sabe, um 88000? E aí o tempo foi passando, que é outro ponto que acontece. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, a vida foi dando voltas e aí é onde a gente tem que ter o equilíbrio de fazer o que ela está falando. Eu super concordo com a Ana. E a Ana também, agora eu vou dar uma outra vivência diferente dela, que ela casou e ela tem uma família, que aí é quem você conta, é quem você vive, é quem faz parte do seu convívio, né? Que você tem essa confiança, essa liberdade para estar acolhida. Quando você é solteiro barra solteira, é diferente. Porque na hora, às vezes, que a merda. Porque o brasileiro pode ser problemático, o brasileiro pode ter essas brigas, o brasileiro pode ter tudo isso que foi falado junto com os latinos ao longo desse vídeo, mas dentro do nosso povo há uma galera muito boa, há uma galera muito bacana também. E muitas vezes quando a merda cai assim na sua cabeça, quem te salva é um brasileiro, muitas vezes, que você encontra essa fonte de apoio. E eu sou uma pessoa que eu poderia falar horrores aqui, que eu tive a experiência que mudou minha vida, que foi a bendita experiência de Berlim, que eu contei e tal. Só que essa experiência não me fez apagar todas as pessoas incríveis brasileiras que fizeram parte da minha vida e salvaram em momento de depressão, em momento de depressão assim, não né, sem laudo, né, o que eu tô falando, depressão, mas no momento de tristeza, no momento que eu pensei em desistir. Eu tenho um amigo latino que foi essencial para minha permanência aqui, pessoas assim que fizeram por mim coisas que um irmão não faria. Então, tem que ter esse equilíbrio. E eu lembro de uma situação, esse meu amigo vai assistir meu vídeo e tenho certeza que vai me mandar mensagem. Eu conheci um brasileiro aqui na Rússia que ele não andava com os outros brasileiros, né? Não só um, alguns, mas esse eu tive uma experiência bacana, porque aí ele não andava. E quando foi um dia eu bebi, oh, meu pai, eu me expondo já, eu bebi e mandei um áudio. Ô fulano de tal. Aí eu disse, deixa eu te falar logo que eu já bebi mesmo. Eu disse, oi, eu sei que você tem nojo de brasileiro, que você não gosta de brasileiro. Menina, eu mandei um texto não, falei, né? Mandei uns áudios. Que horror. Aí a pessoa do outro lado, não, maninho, é sério. Ô, desculpe se eu passei essa imagem. Menino, foi assim, depois, no outro dia, a gente conversou. Eu não retirei nada do que eu disse, porque às vezes, quando a gente bebe, a gente só se impulsiona pra falar o que tem vontade de falar, embora é melhor falar sobre. Hoje em dia eu falo sobre. Isso, mas eu mandei o texto lá, mandei bati ali a real, e a pessoa concordou, tudo tal, e mudou muito. E mudou muito, e passou a interagir, não pelo que eu falei, mas porque essa pessoa percebeu que se precisa de um equilíbrio, porque você segue sendo brasileiro, você nunca vai ser russo. Repito, tô falando de vivências diferentes, né? Vamos voltar a dar o play aqui de novo. Sabe? Você tá vivendo num lugar provavelmente mais caro, talvez gelado, mas você tá tendo a mesma experiência que você tinha, não vou dizer a mesma, mas muito parecida com a que você tinha no Brasil. Então, eu acredito que você tentar se assimilar mais à cultura do lugar onde você vive vai te proporcionar uma experiência cultural muito mais completa e que vai agregar muito mais para sua personalidade, para sua vida de uma forma geral, sabe? Por exemplo, eu posso dizer que eu me aprofundei assim completamente na cultura russa. Na cultura espanhola eu não me aprofundei muito e eu acredito que isso aconteceu porque eu me aprofundei até um ponto que eu percebi que eu não gostava muito da cultura deles. Essa foi a real. Eu me aprofundei mais que a maioria dos brasileiros, mas realmente eu não gostei muito, não era tipo a minha praia, sabe? Agora aqui na Rússia, nossa, totalmente minha praia, então eu sou totalmente dentro assim da cultura russa e eu tenho pouco contato com brasileiros aqui na Rússia e eu acredito que esse seja o motivo que eu fale tão bem russo, de acordo com os russos e de acordo com os brasileiros com que eu falo, que me viram falar russo. Então, se você for pra fora e continuar só conversando com brasileiros, não vai ter Duolingo que te ajude a aprender um novo idioma. Aliás, eu tenho que jogar no Duolingo, porque faz 1 ano que eu não jogo no Duolingo, gente. Ai, que vergonha. Vergonha demais. Mas é isso. Me digam o que vocês acharam desse episódio aqui nos comentários.
Deixe um like se você está me assistindo aí no YouTube. E, é claro, se inscrevam aqui no podcast no Spotify e também no meu canal no YouTube, onde eu conto tudo de como está sendo a minha experiência aqui na Rússia. É isso. Mua! Pacá. Bom, eu não tenho muito o que acrescentar mais. Eu achei que foi ideal o que ela falou, foi cirúrgico. Achei que o vídeo ia ter outra vertente, tava esperando um pouquinho outra coisa. Mas foi bem interessante, né? E concordo total com ela. E para acrescentar, se me cabe acrescentar alguma coisa, eu acredito que a gente precisa ter essa linha de equilíbrio, né? Nem o tanto, nem o tão pouco. Porque, repito, continuamos sendo brasileiros, mas estamos vivendo em outro país. Só que é uma linha de equilíbrio, apesar de ser uma linha de equilíbrio, mas na verdade é uma linha que pende. É um equilíbrio meio torto, né? Vai pender muito mais para o país que você tá do que Brasil. Você nunca vai deixar de ser brasileiro. Você nunca vai mudar seu sangue, a sua cultura. Quem formou você como pessoa foi o seu país. Então isso vai estar aqui dentro. Então, já que você está em outro país, você seria o ideal você viver a experiência que esse país está te dando. E eu hoje equilibro muito mais. Eu moro com um russo, né, o meu amigo, e tenho colegas conhecidos russos. Diminui muito andar com brasileiros porque eu tinha um excesso e uma dependência muito grande de estar com que essa coisa que eu não percebia o tanto. Então as coisas que eu fazia era só com o pessoal Brasil, Latinoamérica, era só aquela coisa, sabe, aquele déjà vu, aquele círculo. Então hoje em dia eu tô correndo atrás um pouco do tempo perdido. Não vou dizer que eu me arrependo, porque fez parte do meu processo, principalmente no quesito psicológico. Passei por uma porrada muito grande antes de vir para cá, então eu acredito que Deus sabe de tudo. Não sei se eu teria suporte emocional para vivenciar isso se eu tivesse mergulhado como a Ana mergulhou. Não encontrei relacionamento aqui, até porque as circunstâncias aqui não permitem muito, enfim. Mas eu tive o que eu tinha de vivenciar. Vivenciei, tirei essa prova, tô com um russo, faltando umas peças para encaixar, tô melhorando ele agora. Me formei, foi pesado por causa da questão do idioma. E agora nesse mestrado que eu tô consertando, né? Reparando os erros ali e tentando melhorar. E eu super concordo com a Ana. Então o conselho para finalizar esse vídeo tá vindo para a Rússia, viva a cultura russa. Converse com russos, namore com russos, viva, saia, tenha seus amigos, uma ou outra rede de apoio do Brasil ou de algum país latino, mas lembre e tente puxar essa pessoa a você se faz uma, duas amizades, máximo, sei lá, três, que realmente vão ser amigos, para nos momentos que você precise ali ter essa conexão com o que é seu, né? Mas viva e viva o mais intenso que você puder. E principalmente se você quiser aprender o idioma, é muito melhor. Até tem brasileiros que chegam para mim e falam assim, Kaique, semana passada, se eu não estou enganado, veio um brasileiro e falou, eu queria comprar um curso de russo, me deu uma dica tudo tal. Tem um curso de um fulano de tal, é brasileiro. E eu também vi o curso de uma professora russa e tudo tal. E ele me mostrou umas 3 opções de cursos, né? Ele me falou alguns cursos que ele estava em mente. E eu falei para ele, eu falei, ó, esse curso aqui, ele é bom, a pessoa fala muito bem, eu não tenho nada que falar contra. Mas eu recomendaria muito você ter um professor barra professora que seja russo. Por quê? Porque você vai estar aprendendo o idioma da fonte de quem é, né? De quem nasceu com esse idioma, que na cabeça dessa pessoa, foneticamente, tá sendo estruturado o idioma. Por mais que o brasileiro tenha uma pronúncia incrível, é tão bom você aprender o idioma com quem é dono daquele idioma. Porque você vai aprender tanto erros quanto acertos, você vai aprender daquela pessoa. É como eu, para explicar para o Nikita o on, o, a, né? Pão, mão, chão, esse som anasalado que é nosso e é quase impossível para um estrangeiro aprender mais profundamente.
E eu vejo que eles conseguem ir aprendendo porque eu sou nativo. Então eu vou explicando da questão que o som vai sair daqui. Eu vou falando, eles vão ouvindo aquele som raiz, né? Aquele som que realmente é nativo, resumindo. Então é isso, gente. Bom, vídeo maravilhoso. Ana, beijão pra você. Tamo junto aí. Pessoal, quem quiser seguir o canal da Ana, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link. E é isso, quiserem ver mais reacts de pessoas que moram na Rússia ou no exterior em geral, comentem nesse vídeo aqui. Da Zidane, que quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.